que você faria se tivesse se preparado a vida toda para casar com o príncipe herdeiro e um dia, depois de se casar, ele lhe dispensou para assumir o trono sozinho? O único problema é que você agora carrega um filho dele que precisa esconder. Essa é a vida de Astelle von Riston, filha do duque e antiga imperatriz do Império Rastiel. Uma garota azarada que passou a noite com alguém muito conhecido, e uma triste notícia chegou ao ouvido deles logo após passar a primeira noite com o príncipe herdeiro. O imperador faleceu, então o príncipe fez a proposta de divórcio para sua esposa imediatamente, revelando que nunca quis se casar com ela e que tudo fora desejo de seu pai, inclusive dizendo que ela também nunca o amara de verdade até ali. Os preparativos para o funeral já estão prontos e o príncipe cruel exige sua resposta. O pai da dama está irado com o Casey. Como ele pode deixar a princesa herdeira um dia depois do casamento, enquanto tudo que fez foi fingir afeição aquele tempo todo com ela? Ao se divorciar, ela vai receber uma grande expulsão, o que vai diminuir o poder do duque e, consequentemente, aumentar o do rei. Todavia, ainda pode pegar mal para a família real propor aquilo, então a dama tem que recusar. Mas Astelle recusa recusar aquilo, ela vai se divorciar dele sim. Seu pai faz uma cara cínica, dizendo que ela não entendeu bem a situação. Como o imperador se foi, Casey vai assumir o trono e ela será a imperatriz. Se ela vai recusar uma oportunidade como aquela na frente dele, ela vai precisar sair de casa imediatamente, já que a família Riston não quer uma filha desonrada. A menina então assente sem medo, ela vai se divorciar e sair de casa. A garota se sente enganada, afinal de contas ela passou muito tempo de sua vida dedicada ao príncipe. Quando ela tinha 10 anos, entregou sua vida a ele, porque ele tinha lhe dado um colar especial, a luz da lua azul, um tesouro da família imperial, e desde então a vida da criança girou em torno dele. Ela não pôde descansar um único momento, se familiarizou com política, economia, guerra e estudos de arte e arquitetura. Aprendeu a rígida etiqueta da corte. Foram 10 anos de sacrifício por ele e olha o que ela ganhou. Ela deixa o colar em sua cama e pensa que no fim, o homem que sempre foi a razão da vida dela nem a amava de verdade. Então ela vai seguir dizendo a mentira que gostaria de ouvir e nunca se arrependerá dessa decisão. Mas ela ganhou um presentinho pós-casório, descobriu que estava grávida e 6 anos se passaram. Ela está então vivendo uma vida tranquila na vila e está trabalhando em uma loja. Sua chefe vai fechar ela mais cedo e diz que já pode ir para casa. A mulher comenta que o trabalho na padaria é mais pesado do que parecia, mas graças a Astelle, as vendas têm aumentado muito. De repente, o filho da dona da padaria chega gritando e conta que tem cavalheiros imperiais no vilarejo com armaduras imensas. Astelle sai dali correndo na mesma hora, deixando os doces no chão e se pergunta como ele encontrou tão rápido. Ela tinha certeza que tinha se escondido bem. Ela abre a porta de sua casa, chamando por Theo, seu filho, e ele acorda esfregando os olhinhos e chamando por sua mãe confuso, percebendo seu desespero em seguida. Ela sabia que não poderia escondê-lo para sempre e imediatamente batem na porta. A mulher fala que Theo precisa se lembrar do que sua mãe lhe disse, e o menininho pergunta se ela se refere ao teatro que combinaram. É isso mesmo. Enquanto os guardas sobem, ela pinga um tipo de colírio azul nos olhos da criança. A porta é arrombada e os soldados informam que sua majestade está atrás de Astelle. Mãe e filho são levadas pelos guardas, e é nítido o tanto de medo que a criança está sentindo. Ao chegarem no castelo, eles são encaminhados à presença do príncipe. Casey se vira de forma ameaçadora, falando que se passaram 6 longos anos. A garota parece balançada com aquele olhar, se lembrando de todas as demonstrações de afeto falso que recebeu daquele homem a quem dedicou a sua vida. A mulher se curva saudando a Vossa Majestade com uma reverência e está confusa, já que pensou que todos os sentimentos que tinha por ele haviam sumido. Ele se aproxima e pergunta por que ela fugiu. Teria pensado que ele acabaria com sua vida? Theo puxa a blusa de sua mãe e ela o abraça, atraindo o olhar do imperador, que pergunta o que aconteceu com aquela criança.
Astelli se preparou para aquele momento durante 6 anos, já que faz todo esse tempo que Kaysen começou a derrotar os nobres que considerava podres assim que se sentou no trono. Todos temiam por sua queda e começaram a se rebelar, e o preço foi a aniquilação das famílias, e o fracasso da rebelião dividiu o império em 2 grupos. Aqueles de oficiais novos que serviam ao império e a facção de aristocratas comandadas pelo pai de Astelli. Depois de longos 6 anos de combate feroz, a maioria dos nobres foram exterminados friamente. Mas está tudo longe de terminar, já que o pai de Astelli segue vivo, liderando o grupo inimigo. Desde o primeiro momento em que descobriu a gravidez até agora, só existia uma coisa que a garota temia. A existência daquele garoto no mundo poderia se tornar aos olhos de alguém uma ferramenta de disputa política. Ela temia que um homem louco por poder arrancasse seu filho dela. Ela não possui desejo de contemplar tal cena, e foi por aquele motivo que decidiu esconder seu filho, o quanto seja possível. E se for possível, a vida toda vai ser melhor ainda. A mulher fala que aquele garoto é seu sobrinho, e diante da expressão confusa de Kaysen, ele pergunta se seria filho do mais velho da família Riston. Ele não era solteiro? Ela diz que não é daquele que ela está falando, e sim de Sigmund. Sigmund faleceu meses atrás na Guerra Imperial Civil. E o que se sabe é que ele teve um filho ilegítimo com uma serva e disse que tornaria ele seu herdeiro. O Marquês Kallenberg, avô de Astelli, enviou uma carta com a certidão de nascimento e os testes de DNA para ela. E seu ex-marido pergunta então se isso significa que aquele menino é o herdeiro de sua família. Ele fala que a criança não se parece com eles, e sim com outra pessoa. O imperador faz uma expressão de choque ao assimilar que seria seu filho, e Astelli o desafia a falar o que pensou. Nos olhos da criança é possível ver apenas a cor azul, e aparentemente o sangue da família real é especial, então ele não pode duvidar de nada ao ver a cor nova e fabricada por aquele colírio. O que aconteceu foi que assim que soube de sua gravidez, Astelli foi visitar seu avô no norte. Ele vivia em uma casa simples sem nenhuma serventia, e era o único para o qual poderia conferir seu segredo. Ele ajudou ela a esconder a identidade de Theo, mas isso não foi suficiente, já que existia um grande obstáculo pela frente. Ele herdou os olhos vermelhos como Rubi, da família real. O garoto que tem o sangue da família nasce de olhos dessa cor, mas por sorte Astelli conheceu uma jovem sacerdotisa que mexia com medicamentos dentro do bosque. Foi ela quem lhe contou sobre sua gravidez, e nesse mundo onde medicamentos não são comercializados, Gretel sempre estava fazendo mais e mais para quem precisava, e Astelli lhe pediu um remédio para mudar a cor dos olhos. A mulher segura o dedo mindinho do garoto e ele automaticamente chama ela de tia Astelli. Ela o abraça dizendo que vai ficar tudo bem. Ela combinou com seu filho que quando fizesse aquele sinal de mão, eles começariam a brincar. Assim ele saberia quando deveria chamar sua mãe de tia, e eles praticaram várias vezes. Ela fez o melhor que pôde e se pergunta se aquilo será suficiente. O imperador Kaysen pergunta por que ela está cuidando de um sobrinho, e Astela fala que, como ele sabe, só restaram ela e seu avô da família, e como ele está muito senil para cuidar, ela assumiu essa responsabilidade. O imperador diz que ele tem um espírito forte ainda, porque preferia ser torturado do que revelar a localização de sua neta. A garota fica em choque e questiona o que ele fez com seu avô, mas o rei a acalma. O marquês está no castelo de Dens. Parece que ela ainda está com a ideia equivocada sobre ele. Ele não trataria mal um herói de guerra. O imperador pergunta, olhando a criança, se poderiam falar a sós agora. E Astelli percebe que está sob suspeita por conta de Theo. O melhor é que se separem agora. Os guardas se aproximam e sua mãe fala para a criança que ele é um bom garoto. Enquanto segura seu mindinho, pede para ele ir ao quarto ao lado. Theo, mesmo com lágrimas nos olhos, sorri e diz sim para sua tia Astelli. E então sai dando um último olhar nos dois adultos. Sala, sozinhos, eles se sentam e o imperador diz que já estão em maio e o frio está para chegar. O chá que Astelli mais gostava de beber no palácio é servido, e enquanto ela segura a xícara, pensa que é impossível ele se lembrar daquele detalhe. O imperador fala que o motivo para procurar ela é o testamento de sua avó. Ela ouviu falar do falecimento da mesma e presta suas condolências.
Kaizen perdeu sua mãe muito cedo e foi criado por ela. Sua avó era a princesa herdeira de Meilin, o Reino do Sul, e seu avô a trouxe para ali, fazendo dela sua imperatriz. Aquele era um método mais comum de conseguir terras para a família real, mesmo após o falecimento. Porém, a idosa deixou um testamento antes de falecer, e nele o conteúdo era peculiar. Nele estava escrito que o conteúdo do testamento não será revelado sem o consentimento da ex-imperatriz Astelle von Riston. Aquela foi a estranha condição proposta, e ela pode sentir o olhar de fúria do imperador sobre ela. A garota engole em seco e pergunta o que diabos o Kaizen quer dela. O homem deixa claro que quer que ela vá com ele para a capital. Ele vai lhe trazer terras e riquezas, além de mansões para seu nome, mas em troca ela precisa passar o território do sul ao domínio da família imperial. Com a voz firme, a garota diz que não quer, e Kaizen fala que ela sabe sobre como aquela terra é importante. Mas é claro, a força dos aristocratas está buscando oportunidades como aquela. Logo, ele não quer causar problemas em grandes territórios como o sul. Astella fala que não disse que não fará a transferência, porém possui condições diferentes. Em primeiro lugar, ela quer a pensão de seu avô novamente, ao invés de terras na capital. E enquanto a questão do testamento é resolvida, ela quer que sua família seja enviada de volta ao leste. Kaizen faz uma expressão de choque e pergunta por que ela está exigindo aquilo, já que ficar na capital é melhor para sua qualidade de vida. A avó dele gostava muito dela, e quando ela foi embora ficou chorando por dias, e por esse motivo colocou tais condições no testamento. A mulher vai ser capaz de ignorar tal fraqueza? Astelle nega e diz que ela é a única princesa desse império que foi abandonada de verdade. Agora, ela é até mesmo inimiga de sua família. Se retornar à capital com ele, serão vistos com outros olhos, e ela está farta de tudo aquilo. Seu avô, ela e seu sobrinho/filho apenas querem viver em paz. Nada daquilo é mentira, já que a capital é perigosa. Pessoas impiedosas podem cercá-los quando souberem de Tel. Somente na pensão eles podem viver tranquilamente. E mesmo que seu coração honrado escute o desejo de querer retornar às terras de sua família de Kallenberg, o imperador tomou por culpa sua, isso traria muitos problemas. Afinal, a única razão para que a pensão tenha sido privada é por ser de parentes do povo do norte que se rebelaram. O rei fala que vai cumprir com aquelas condições, mas ele estende a mão e diz que também tem algumas. Até que o trabalho acabe, ela não pode fugir, não importa o que aconteça. Astelle olha para a mão do imperador e a ignora. Ela concorda que cumprirá aquela regra e não fugirá. A sua majestade não gostou muito daquela atitude. Agora, eles estão a caminho da capital e Astelle olha para o vidrinho de colírio azul enquanto Tel dorme no seu colo. Aquela medicação para mudar a cor dos olhos foi conseguida com a venda de todos os bens da garota. Ela fez inúmeros experimentos em seu próprio corpo, mas no final não conseguiu alargar muito o curto período de uso do medicamento. O tempo máximo de eficácia dele é de 12 horas. Então deve ficar tudo bem até chegarem na capital. Porém, ela precisa pensar no que fará antes que ele acabe. Quando esteve com Gretel, a farmacêutica aprendeu a manusear ervas facilmente. E como resultado, ela também sabe como fabricar o remédio. Nesse momento, ela é informada de que chegaram ao castelo de Maven. E quando desce junto de seu filho no colo, reconhece a voz do guarda que diz que levará sua bagagem. Ela percebe pelo uniforme que ele é o novo líder da guarda real e pergunta se seu nome é Sir Linden. Diante da confusão do homem ao ser lembrado, ela fala que nunca poderia esquecer quem esteve sempre perto dela. Mas na época em que ela esteve na capital, ele era apenas alguém sem nobreza e título entre os cavalheiros. Sir Linden se sente muito feliz por ela se lembrar dele, mas aquele reencontro é interrompido por Kaizen, que passa no meio dos dois, chamando sua ex-esposa. Eles passam pelo portão do reino e, nesse momento, uma mulher de cabelos loiros grita por sua majestade. A jovem de vestido vermelho corre e se joga nos braços do homem, o abraçando, e logo depois se vira desdenhosa para Astelle, perguntando quem é aquela. Pois a Astelle sabe quem ela é a senhorita Marianne,
filha do Marquês Crouchen. A dama cumprimenta educada, falando que a conhece porque já foi em seu baile de debutante. Claro que naquela época o Marquês não era tão influente como atualmente, já que hoje o que se sabe é que ele é o braço direito do imperador e de sua família. Olha o Theo escutando tudo atentamente. Nesse momento, um cavaleiro de cabelos ruivos se aproxima gentilmente e cumprimenta Astelle. Seu nome é Claude Velian e ele se apresenta como secretário de Sua Majestade, o Imperador. Assim que a Mariane escuta o nome de Astelle, ela pergunta se é aquela exilada, deixando o clima pesado na mesma hora. Mas adivinha quem vai salvar o dia? O pequeno Theo faz uma fofa reverência ao conde, cumprimentando ele e a senhorita, e todos ficam admirados, surpresos e acham aquilo uma fofura. A Astelle fala que ele aprendeu aquela etiqueta com seu bisavô. O Claude fala que aquele jovem mestre é bem educado, e nesse momento o Kaysen se afasta do braço de Mariane e dá a ordem de Velian prosseguir. O secretário começa a conduzir Astelle, que chama Theo para acompanhá-la, e o menino é tão educadinho que dá um tchauzinho para a senhorita testuda, e essa bruxa vira a cara ignorando ele. Mesmo assim, ele cochicha para a mãe que ela parece uma princesinha, e depois que o grupo se afasta, a Mariane até tenta chamar a atenção do imperador em vão. Ele a olha como se fosse lixo e depois se afasta da garota. Bem feito! E entram no lugar. O Claude se desculpa por conta da Mariane, já que ela não sabe os detalhes da situação de Astelle para estar ali. A garota diz que não tem problema, inclusive pede perdão por causar algum incômodo nos protegidos de Vossa Majestade. O homem parece meio confuso com aquele comentário e depois explica que a senhorita não é bem o que Astelle estava pensando, ou seja, ela não é a nova noiva do imperador, nem nada do tipo. E agora quem fica pensativo é a Astelle. Aquilo é estranho, já que o Kaysen é jovem e seria normal ele ir atrás de uma noiva. Claude mostra o quarto luxuoso que foi designado para Astelle, e nele existem 3 criadas que se curvam respeitosamente se colocando a serviços da mulher. O homem fala que preparou de acordo com as necessidades dela, e ele mesmo pretende ficar ali apenas alguns dias, então quer deixar o máximo de conforto possível para a senhorita. Enquanto a Astelle agradece, o Theo tá de queixo caído vendo todo aquele luxo de uma vez só. Esse menino é muito fofo. O Claude pede para ela se sentir em casa, e quando vê a expressão séria da mulher, ele pergunta se pode lhe pedir um favor. Os dois saem até o jardim para conversar e o Theo fica olhando as borboletas. O Claude começa a falar que, sinceramente, até que ela chegue na capital, o melhor é manter em segredo a questão do testamento da imperatriz e tudo que foi dito por Vossa Majestade. Ele fala que o principal motivo vai ser de evitar confusões, já que seria péssimo descobrirem que o testamento da imperatriz ainda não foi resolvido, mesmo tendo se passado 3 meses desde seu falecimento. É fácil acabar no tiro cruzado entre os nobres e a família imperial, e Claude afirma que os do sul poderiam se aborrecer. Com uma cara sinistra, ele diz que não é bom uma rebelião no sul, logo agora que finalizaram os problemas no norte. Astelle só consegue pensar que o sul sempre foi um território pacífico. Não faz sentido eles fazerem uma rebelião, né? Mas o Claude continua falando que existem casos em que coisas insignificantes ficam avassaladoras. Esse homem está olhando para ela de forma estranha e a Astelle não deixa aquilo barato. Ela pergunta para ele se aquilo por acaso é problema dela e o conde fica chocado e tenta disfarçar a surpresa com um sorriso bobo, mas Astelle fala que quando o testamento for revelado, a atenção das pessoas se voltará totalmente para ela, assim como a simpatia do povo, enquanto a imagem do imperador será manchada perante todos. Depois de trocar um olhar mortal com o Claude, ela fala inocentemente que quem se beneficiaria mais com aquilo seria seu pai. O secretário faz uma cara de surpresa e Astelle sabe que ele deve achar que ela é bem pouco inteligente e lamentável. Ela não pode se destacar muito para não atrair suspeitas, mas também não pode se fingir de ignorante para que ninguém tire proveito dela. Ficando vermelho de vergonha, o Claude fala que é difícil enganar alguém sábio, né? E pede de qualquer forma para ela não causar tumulto, porque essa é sua real vontade naquela situação. Para tranquilizá-lo, Astelle fala que não quer estar envolvida no assunto da capital, por isso vai voltar para o leste quando terminar aquele trabalho. Ele agradece imensamente e se despede, já que as negociações aparentemente acabaram.
Se a dama precisar de algo, ele deixa claro que pode lhe pedir, mas sua expressão gentil fica fria quando se afasta. Ele pensava que por ser uma imperatriz que foi expulsa, ela seria apenas uma menina ingênua que não sabia de nada. A dama é realmente filha do Duque Riston? De uma forma ou de outra, ele vai precisar vigiá-la por um tempo. Voltando sua atenção para o seu filho, a Astelle vê Theo aproximar a mão de um arbusto estranho e grita para ele se afastar. Correndo, ela segura sua mão e manda não tocar naquilo. Se ele tocar, seria muito perigoso. Ele teria coceira pelo corpo todo e seria insuportável. Theo, como educadinho, concorda e promete que tomará cuidado. Já que o imperador não visita aquele lugar, ele é bem mal gerenciado pelo visto. Curioso, o menino olha para sua mamãe e pergunta se o cara malvado é o imperador. A mulher fica chocada e sorri depois concordando e falando que já tinha lhe dito isso antes. Ela então se lembra de seu casamento e de como Casey nem deve considerar que o menino é dele, já que os dois passaram apenas uma noite juntos. E além do mais, na fatídica cena, o imperador tomou uma pílula contraceptiva, dizendo que não queria lhe dar trabalho por hora, né? Naquela época, ela pensou que ele estava sendo atencioso. Ela precisa parar de pensar no passado. Afinal, como podem ver, depois ela descobriu que a pílula falhou e não serviu de nada. Chegando no quarto, ela fala que pediu para as empregadas prepararem um banho para ele. Então, Theo vai se banhar para se sentir mais descansado. Porém, antes de abrir a porta, ela escuta vozes questionando se ela é mesmo a filha do Duque e a imperatriz perdida. As empregadas estão fofocando sobre ela, querendo saber se ela quer seduzir o Duque de novo e como fará aquilo com aquele corpo raquítico. A mulher fica chocada e mesmo assim abre a porta, surpreendendo as criadas. Ela diz de forma séria que quer dar banho na criança. Elas prepararam o banho? As criadas gaguejam que já o fizeram, e quando a Astelle dá as costas para elas, elas se questionam se ela vai deixar aquilo passar. Porém, a mamãe diz que vai buscar uma muda de roupas pro Theo e pede para a criança esperar ali fora se for possível. O queridinho concorda sorrindo e ao fechar a porta, ela se vira com uma expressão séria. Elas realmente não pensaram que ela deixaria aquilo passar em branco, né? Vai, querida, mostra quem merece ser imperatriz de verdade. Ela fala de forma séria para elas irem chamar o mordomo agora mesmo. E vão precisar contar exatamente o que fizeram e falaram. E depois pedir para chamarem novas empregadas para substituí-las. As três a olham chocadas e tentam pedir desculpas, mas a querida não quer chorinhos. Ela fala que não precisam dizer mais nada para ela e só não castigou elas imediatamente assim que ouviu aquilo, porque não poderia fazer isso na frente de uma criança. Ela afirma que podem falar mal dela em outro lugar se quiserem, mas não admitem que falam mal dela em lugares onde o menino possa escutar. Ela ordena que saiam agora mesmo e façam o que ela mandou direito, porque ela vai conferir depois se falaram a verdade. Então nem adianta inventar mentiras. A mulher suspira e então se volta para outra porta indo abri-la. Afinal, seu filhinho está esperando. Mas bem nesse momento, escuta um toque na porta das empregadas e fica surpresa. Não é possível que essas novas empregadas já tenham chegado. Ela espera que as novas não cometam o mesmo erro e autoriza a entrada de seja lá quem for. O mordomo aparece gentilmente na porta e pede a licença da senhorita Astelle. Vários criados surgem de todos os cantos e trazem inúmeros presentes, joias e roupas luxuosas, as deixando no quarto. O mordomo informa depois que tudo é colocado no lugar, que aquilo são presentes do imperador enviados diretamente para ela. A Astelle fica chocada. O que é aquilo tudo? Ela olha atônita para ele e se curva dizendo que não precisa de tudo aquilo, mas mesmo assim pode agradecer a sua alteza. Ela vai devolver os presentes prontamente. Diante daquilo, o mordomo fica confuso e a mulher torna a dizer que não vai receber os presentes. Ele fala gaguejando que o imperador convidou ela para jantarem juntos naquela noite e por isso enviou aquilo tudo. Ele está esperando que ela os use durante o jantar. E a Astelle fica mais perdida ainda. Por que ele fez aquilo de repente?
Para fugir da situação, a mulher pensa em algo e nesse momento a cena corta para a sala do rei, onde ele está conversando com seus secretários sobre questões políticas. Ele ficou sabendo que o Duque Riston começou a se mover e recebe um documento de Claude. O Duque tem ficado quieto por muito tempo e aparentemente finalmente começou a fazer algo suspeito. Claude fala que aquela é a oportunidade perfeita para a majestade limpar a capital desses nobres. Sinistramente, Kaysen diz que precisam dar mais tempo para ele cavar sua própria cova e começa a pensar que o Duque Riston é alguém muito irritante politicamente, porém minucioso e cuidadoso. Até agora ele não tinha achado nada para apontar na cara dele, mas agora a Astelle está bem próxima de si. Nesse momento ele escuta uma batida na porta e deixa entrar o mordomo todo trêmulo. Ele fala que sobre o trabalho que o deu não correu tudo muito bem, porque aparentemente a senhora Astelle pediu que ele dissesse que é uma honra, mas fez vários ataques recusando o pedido. A querida disse que não pode ir porque precisa cuidar do menino. Logo, implora pela generosidade dele em perdoá-la, já que ela também não pode jantar com ele e também vai devolver todos os presentes. Depois desse verdadeiro bombardeio, o Kaysen fica em choque, sofreu um ataque crítico, hein? E o Claude tá chocado pelo imperador ter enviado presentes para uma mulher e ela ter recusado. Logo ele que não permitiu que nenhuma dama ficasse ao seu lado por 6 longos anos. Kaysen pergunta com uma expressão de extrema raiva o que aquilo significa, e o mordomo reitera que ela disse que tinha de ajudar o menino a comer. Ela não deixaria isso na mão de uma empregada que acabou de conhecer, e além disso, não teve tempo de explicar para ninguém sobre os hábitos alimentares da criança. O silêncio se segue na sala e Kaysen fala que já que ela não pode nem vai deixar o menino sozinho, então por que não o leva para o jantar também? Olha a cara do mordomo e do secretário diante daquela sugestão. Enquanto isso, o pequeno Theo espirra após o banho, já que foi mencionado. O que será que vai sair desse jantar, hein? Agora estamos no tal evento, onde a Astelle está dividindo a mesa com o seu bebê, o ex-marido, a senhorita Marianne e o Claude. O que poderia dar errado, né? Theo está com seu ursinho na mão e sua mamãe fala que ele precisa deixar o Levin de lado para comer certinho. Muito obediente, o menino deixa o brinquedo e enquanto a comida é servida, ela pensa que infelizmente não pode recusar uma oferta do imperador 2 vezes seguidas, mas ainda não entende o que ele estava pensando a convidando. Uma carne chique servida e Marianne elogia o sabor da carne de cervo, dizendo ser muito boa. Aquilo lhe faz lembrar da competição de caça do ano passado e Claude comenta que nesse ano a donzela foi escolhida como rainha do outono, quando o evento terminou. Foi a melhor competição de caça que tiveram em muito tempo. Ouvindo aquilo, o Theo cochicha perguntando para Astelle, chamando-a de tia, o que era uma rainha do outono. Ela explica sorrindo que na capital existe um evento de caça no outono, uma competição, e no final uma das damas solteiras é escolhida como a rainha do outono. Aquilo é uma tradição. Marianne pergunta por que o sobrinho dela não conhece sobre aquilo, e Astelle comenta que não acontecem muitas dessas no leste. Abrindo um sorriso perverso, a testuda fala que está se sentindo meio mal por ele nunca ter visto um festival daqueles. Soa tão triste. Para deixar o clima mais leve, o Claude comenta que a senhorita Astelle tem mais experiência com caçadas que os dois. Ela deve ter presenciado mais que eles e se quiser poderia contar. A mulher fica em silêncio alguns segundos e diz que tinha 17. Provavelmente ela e o imperador tinham cerca de 17 anos quando aconteceu uma grande competição de caça que ficou marcada em sua memória. O Claude ouviu falar disso. O príncipe herdeiro na época, Kaysen, foi o grande campeão do evento. A mulher fica em silêncio um pouco e depois fala na cara dura que naquele dia ela ficou sentada o dia todo esperando para que a competição acabasse. Foi chato e difícil. Como faz muito tempo, ela não se lembra de mais nada. A cara do imperador fica cheia de ódio e ele cerra os punhos na mesa. Aquela competição aconteceu há 9 anos atrás, e lá estava Astelle entre as damas da alta corte, sendo obrigada a conversar e ficar sentada e se perguntando quando aquele evento chato iria ter fim.
O que lhe dava ânimo eram as palavras de Kaizen, de que ela deveria esperar, já que ele tentaria capturar a melhor presa possível para ela. Isso a mantinha no seu lugar à espera de seu querido príncipe encantado, querendo que ele chegue logo. E enquanto isso, Kaizen estava abatendo um cervo muito grande com uma única flechada. Porém, ao se aproximar dele, mesmo que seu grupo tenha elogiado o tiro, o príncipe pensa que aquilo não é o bastante. Ele continua avançando para olhar ao redor, porque quer o melhor alvo possível. E ao chegar a uma clareira, todos fazem silêncio e dão de cara com um cervo lindo, belíssimo, com uma pelagem dourada da cor de ouro. Aquilo sim é digno da Astelle. E sorrindo, Kaizen puxa sua flecha e atira na criatura. Porém, ele acaba errando o local e se preocupa em descer correndo do seu cavalo, já que ele não queria dar um fim tão doloroso para o cervo. Assim que ele cai, o homem se aproxima do animal e puxa uma faca para que ele não sofra por muito tempo. Porém, no segundo em que ele ia fincar no bicho, uma flecha desconhecida atinge o animal antes. Aquilo foi algo afrontoso de se fazer na frente da família real, e o homem que atirou pede desculpas por cometer aquela indelicadeza com o príncipe herdeiro. Quem atirou foi ninguém mais, ninguém menos que o Duque Riston, o pai da Astelle. Isso aí vai acabar em briga. Quando seus soldados chegam para averiguar sua demora e dão de cara com o Duque, o Kaizen explica que está tudo bem. Isso aconteceu do Duque e sua presa se sobrepujarem por acaso. O velho concorda com ele rindo, enquanto o herdeiro mentaliza que não pode arrumar ou causar perturbações naquele dia. O sino toca indicando o final da competição. E ao retornarem, o resultado óbvio foi a vitória do príncipe herdeiro, que trouxe a maior e melhor presa dentre todas. Olha a Astelle toda feliz por seu noivo ganhar naquele ano. Imediatamente, o herdeiro pega a coroa de flores e ramos, se aproxima da garota sorrindo de forma sincera, questionando se ela quer ser sua rainha de outono. A menina caidinha por ele na época fala que será uma honra para ela diante da vossa majestade. Astelle sorri lindamente ao ganhar a coroa, mas por algum motivo o Kaizen fala de forma seca que está cansado e precisa ir, passando por ela a abandonando sem maiores explicações. Voltamos para a mesa no tempo presente, onde Astelle torna a falar que foi muito chato e difícil, e portanto não se lembra de muita coisa. O ambiente fica tão frio que o Claude tenta intervir, comentando que agora o local está cheio de ursos, então a caça está proibida porque ficou muito perigoso. Enquanto fica todo atrapalhado explicando aquilo, o Theo pergunta se tem mesmo ursos no bosque. Como o homem fala que sim, ele se enche de vontade de ver um. Sua mãe ri daquilo enquanto Claude agradece o jovem mestre mentalmente por ter aliviado o clima da conversa, que já vai voltar pro chão, já que o mordomo se aproxima do imperador e cochicha algo. Ele se levanta para sair, já que aconteceu alguma coisa, e Marianne faz o mesmo sem terminar seu prato. Essa infeliz testuda ainda fala com uma expressão maligna olhando para Astelle que a próxima vez que querer trazer uma criança àquela mesa, precisa ter a gentileza de ensinar as etiquetas de refeição para ela. Mas ela entende que deve ser difícil de aprender se não teve pais presentes. Aquela indireta não foi pro Theo, e sim para a própria ex-imperatriz, que cresceu sem uma mãe. A Astelle não se abala e abre um sorriso, falando que tem inveja de Marianne por ter crescido com pais tão carinhosos e gentis. Ela foi tão rude ao ponto de perguntar se os seus pais estão vivos ou não. A Caixinhos Dourados fica vermelha perguntando de quem ela tá falando. Astelle fala num tom imponente que a dama se esqueceu que os pais do imperador já faleceram também e que isso seria uma ofensa se ele ainda estivesse na sala, sorte que ele já saiu. A mulher pega seu filhinho pela mão e sai da sala, deixando a testuda loira possessa. A menina só se lembra da ordem que a deram. Ela precisa capturar o coração de Vossa Majestade naquela viagem. Não pode deixar que o imperador termine com uma camponesa qualquer. Mordendo seu dedo, ela pensa que precisa fazer alguma coisa para não deixá-la viva. Na hora de dormir, o Theo fala para sua mãe que esqueceu Levin, seu ursinho, na sala de jantar. Astelle tinha esquecido também, e no momento não pode ir pegá-lo, vai fazer isso em breve. O menino nem escuta a mãe, porque já tá dormindo com um sorrisinho. A mulher pega uma vela e começa a caminhar pelo palácio, mas escuta vozes vindo do corredor. Elas são de Kaizen. O que ele está fazendo ali àquela hora? E pior, ele vai acabar se encontrando com a ex-esposa?
O homem acabara de falar com seu informante em sua sala, cuja mensagem vinha direto do conde. A frase era: "Eu fui pego em uma teia de mentiras." O imperador fala para mantê-lo informado, e pelo visto eu acho que nós entendemos as coisas errado, pois Kaizen pensa que o conde faz um excelente trabalho como espião para ele. Quando o informante se afasta do herdeiro, ele percebe que tem alguém ao redor, mas não deveria ter ninguém vagando naquela hora. Ele se aproxima da pilastra cauteloso e quando puxa a figura, dá de cara com a Astelle, ficando chocado. Ele olha em seus olhos e pergunta por que a ex-imperatriz está ali. A mulher se curva pedindo perdão por assustá-lo. Ela explica que o Theo esqueceu seu brinquedo na sala de jantar e a Astelle foi buscá-lo. Ela garante que não ouviu nem viu nada, então não precisa se preocupar. Diante daquela reverência e desculpa, Kaizen encerra o punho com raiva e pergunta se ela não quer se envolver mais com ele. Ela acha que o herdeiro vai tratá-la como alguém inferior? Astelle nega aquilo e comenta que só tentou agir de forma exemplar diante do imperador. Ela começa a falar que talvez o esteja incomodando, mas antes de mandar mais um pedido de desculpas, o herdeiro a impede virando o rosto. A mulher não tá entendendo aquele comportamento. Por que de repente surgiram convites para jantares, presentes, tudo tão diferente de antes? E ao ser encarado, ele parece estar com vergonha de olhá-la nos olhos, preocupação e receio. Ela fala após hesitar que a sua majestade cuidou dela durante a viagem, mas agora não precisa mais se preocupar com aquilo. Ela não possui mais nenhum sentimento ou ressentimento por Kaizen. Astelle anda para sair dali, falando que o menino está aguardando ela, então vai se despedir. Ao ver a garota passar por ele, Kaizen tem um flashback sobre o instante em que colocou a coroa de flores na cabeça de sua amada anos atrás. Ele vislumbrou sangue nos ramos delicados e, enchido de raiva ao se lembrar do conde Warriston, ele se afastou irritado, deixando a dama sozinha. Agora eu tô na dúvida de qual conde tá fazendo espionagem pra ele. Não é possível que seja o mesmo. No dia seguinte, está chuviscando, e a Astelle vê que sua caixinha de medicamentos foi aberta, já que a linha de segurança que tinha colocado ali arrebentou. Quem fez aquilo? Já que não passam de ervas secas e simples e remédios básicos, não vai ter problema se ela olhar ao redor. Porém, o que aconteceria se nada for roubado na caixa e sim trocado de lugar? Ao sair para ver Cláudia, ela deixa a gaveta aberta, e encontrando ele no jardim, questiona se não vai partir logo. O tempo não está nada bom para viajar. Com aquela chuvinha, uma tempestade pode acontecer em breve, então sua partida foi atrasada devido a questões de segurança. Ela planejava ficar ali naquele dia e sente que a situação está ficando difícil ao olhar para Theo. Ela questiona se pode escrever uma carta para o seu avô materno, já que é alguém que se preocupa muito com os dois. E o Claude diz que deve fazê-lo imediatamente e logo será enviada. Porém, quando a carta é estendida para o nobre, ele se desculpa por seu desrespeito, mas precisa ler o conteúdo. Originalmente nessas viagens, é normal observar o que tem escrito em cada carta. É mentira do Claude. Apesar de ele ter dado uma boa desculpa, a realidade é que não acredita em sua palavra. Astelle fica apreensiva enquanto o homem estende sua mão para pegar o documento. A mulher diz que está tudo bem e autoriza a leitura. Ele lê o conteúdo da carta e vê que não tem nada de especial, só tem conteúdo dos trabalhos e uma saudação ao velho. Inclusive, existe uma frase perguntando sobre sua dor de cabeça, onde Astelle fala sobre sua enfermidade se estender a lugares desconhecidos se não for cuidada. Ela manda cuidar de sua saúde. Então Claude pergunta se o Marquês está bem. E a Astelle fala que às vezes ele não se sente bem, provavelmente é devido à sua idade. Aquilo é realmente uma pena, e a carta é devolvida ao envelope após ter seu conteúdo conferido. Ela vai ser entregue certinho, porém a ex-imperatriz planejou tudo aquilo. Evidente que parece uma carta normal para quem a ler. Ela escreveu para que pensem assim, mas para seu vô vai ser diferente. Ele vai entender a real mensagem por trás. Para que suas famílias continuem a salvo, não pode haver nenhum único erro, e Astelle agora precisa resolver o seu outro assunto pendente. Lembram daquele guarda bonito? Pois bem, a Astelle o chama para conversar, pedindo ao ser lindo para acompanhá-la. Ela o leva ao seu quarto e para diante de sua caixinha de medicamentos, falando em voz alta que alguém ali mexeu nela recentemente.
Suas 3 novas criadas a olham assustadas e dizem que nenhuma delas tem permissão de mexer nos pertences de seus mestres. A ex-imperatriz fala que era para ser dessa forma mesmo, mas a verdade é que alguém abriu aquela caixa e fez ainda por cima 2 vezes. O Sir Lyndon se aproxima e confirma que verificou que somente aquelas 3 estiveram naquele quarto. Elas falam que realmente são as únicas que cuidam do quarto, mas é difícil dizer uma culpada, já que inúmeras outras pessoas entram e saem dali. A outra diz que entende a preocupação da dama, mas se tivessem roubado, não fariam isso uma segunda vez. Astelli concorda, mas se o objetivo era roubar, o criminoso devia saber que não tinha nada de valor naquela caixinha. Ela deixou entreaberta de propósito a gaveta onde ela estava mais cedo, porque queria analisar o comportamento do criminoso. E quem a tocou pela segunda vez se sujou com a resina que ela espalhou de manhã. A resina é muito peculiar, e quando o líquido a toca, a pele sofre irritação. Ela faz então todas as empregadas lavarem a mão e depois ordena que elas as mostrem. Uma das criadas está tremendo e Astelli quer saber que desculpas ela vai dar. Seus dedos estão inchados com a prova do crime e a mulher se joga no chão implorando por perdão. A ex-imperatriz fala que ela abrir a caixinha, mesmo sendo somente de medicamentos, a incrimina não só de roubo, mas também um suposto envenenamento. Antes que o Sir Lyndon possa prendê-la, a empregada fala que vai lhe contar tudo, inclusive quem deu a ordem. A pessoa que a obrigou a fazer aquilo tudo está sendo acusada um tempo depois, na frente do imperador. Para surpresa de 0 pessoas, foi a Marianne. E existem até provas de que ela deu até dinheiro para a empregada. Sir Lyndon fala que a dama de honra, que fez a entrega do pagamento, confessou. E a textura fala que eles não podem acreditar no que empregadas dizem. Ela acusa Astelli de sabotá-la para fazer ela parecer a culpada. E a mulher fica confusa, falando por que ela faria isso. Sem mais desculpas, a loirinha revela que fez aquilo pela sua majestade, já que aquela mulher intrusa tem várias garrafas de medicamento, era evidente que ela estava planejando alguma coisa. O Kaysen fala que aquilo é a confirmação de que ela abriu a caixa e que é desprezível. Ela não é responsável pela segurança do castelo. A menina diz que estava apenas preocupada e os guardas em volta acham suspeito aqueles medicamentos, já que não é comum fármacos no Império. A Astelli percebe aquilo e levanta sua mão, pedindo a palavra à sua majestade para dar seu depoimento. Ao ser autorizada a falar, a Astelli conta que soube que a senhorita Marianne tem uma irmã mais nova. Uma babá foi contratada para cuidar das duas e ela questiona se a dama não percebeu que ela carrega uma bolsa de medicamentos para caso acontecesse alguma emergência, coisas como medicina básica para resfriados, dor de barriga, várias pomadas para vários tipos de machucados, esse tipo de coisa. Marianne fala que isso é porque sua irmã está doente e Astelli diz que as crianças ficam machucadas e doentes com frequência. Seu sobrinho Theo só tem 5 anos e recentemente teve uma gripe forte, por isso ela carrega aquela bolsa. No entanto, o Claude infeliz levanta a mão e diz que tem algo para falar. Na bolsa também tem inúmeras ervas não processadas, numa quantia grande para quem não é farmacêutico, então quer saber uma explicação para aquilo. Marianne concorda, afinal ela usou uma dessas ervas estranhas para desmascarar o culpado. Como ela sabe aquela técnica? A menina parece hesitar e pensa que o melhor no momento é falar a verdade. Ela conta, para surpresa de todos, que eram pobres. Ela cortou laços com sua família depois de sair de lá e foi para casa de seu avô com pouco dinheiro. A aposentadoria dele foi cortada pouco tempo depois por um motivo injusto. Com aquilo eles viveram na pobreza sem contratar servos, já que era caro arrumar dinheiro para comida e remédio. Quando Theo ficava doente, ela não tinha opção a não ser preparar seus próprios medicamentos. Mesmo assim, ela só sabe o básico dos primeiros socorros e não tem nada de suspeito em sua bolsa. Eles podem aceitar isso como resposta? Klaus diz que sim, mas Marianne berra que não podem acreditar nela. Astelli diz que se sua bolsa foi aberta apenas por questões de segurança, ela pode entender. Mas se ela ia checar o conteúdo, por que deu ordens de tocar na caixa novamente uma segunda vez? A ex-imperatriz fala sem medo que a intenção da dama não era verificar nada, e sim aproveitar a oportunidade para colocar algo suspeito na caixa.
A mulher vai ao chão, dizendo que não foi dessa forma e implorando a Vossa Majestade para ouvi-la. No momento em que decidiu se defender em vez de apresentar provas contra Astelle, a discussão foi perdida. A dama não queria ter nada a ver com a emergente família Croixin, mas agora não há nada que se possa fazer, e a Marianne não para de chorar pro Casey. Como não tem nada mais a ser escutado, o imperador fala que pelos danos causados a um convidado dele, ela será colocada na prisão da ala oeste do castelo até o seu julgamento terminar. A prisão do oeste nunca foi usada, então deve estar bem suja. A mulher é arrastada dali aos berros e a ex-imperatriz observa tudo com uma expressão triste. Para sua surpresa, o imperador se aproxima e diz que é uma lástima que ela tenha que passar por tudo aquilo, portanto se desculpa. A dama diz que está tudo bem, já que não é nada comparado ao que teve de passar quando era princesa herdeira. A cara do Casey é a melhor, e ela apenas se curva para se retirar logo dali. Enquanto sai, ela pensa que desde que tinha 10 anos e foi nomeada como a princesa, sua vida se tornou péssima. Ela passou por muitos maus bocados que são piores do que passou naquele julgamento. Ela está se sentindo cansada e se lembra que está dando a hora de dar o remédio dos olhos do Theo, então precisa ser rápida. Porém, Cláudia agarra antes que ela corra e fala que ela precisa ter cuidado. Ela intencionalmente virou inimiga da família Croixin. A primeira filha deles pode ser daquele jeito mimado e bobo, porém a segunda não é. Ele a olha de forma intensa ao contar que a senhorita Florin é atualmente a candidata à imperatriz mais poderosa do império. E Astelle parece chocada com aquela informação. Ainda vai ter que enfrentar pessoas que estão atrás do cargo de imperatriz. Que será que vai acontecer? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. E se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!